Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos todos aqui mais uma vez reunidos e vamos elevando os pensamentos e nos conectando às equipes espirituais que estão junto a nós para mais esse estudo do Evangelho. Mestre amado Jesus, só temos a lhe agradecer, Pai querido, por termos tanto em nossa vida, por termos essa oportunidade bendita de conhecer essas verdades de vida eterna, que nos permite caminhar com segurança, que nos permite caminhar em paz, que nos permite caminhar com a certeza de que nunca estamos sós, que do além-túmulo, amigos, espíritos maiores, familiares de outrora, nos velam a jornada, nos auxiliando e fortalecendo para que possamos cumprir os nossos compromissos com amor e dignidade. Amado Mestre Jesus, auxilia a todos os encarnados que ainda desconhecem essas verdades, a sentirem que não estão sós, a perceberem que o Mestre está no leme, que Deus é quem nos conduz. Auxilia-os, Mestre Jesus, a alcançarem essa verdade para que ela caia no coração de cada um como um bálsamo de consolação e que assim possamos erguer as nossas cabeças, fortalecer os nossos passos e seguirmos em frente. Tudo transcorre conforme Deus determinou para cada um de nós. Sigamos em frente, amparados pelo Teu amor, pelo Teu carinho e cheios da coragem para renovar pensamentos e sentimentos em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Continuando no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, iremos prosseguir com a leitura. Se os incrédulos se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para a compreender, nem seu coração para a sentir. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal? É porque, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois seus filhos perdidos sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, se lançarão por si mesmos nos seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão graça. A pacificação do espírito, a vivência dessa felicidade plena, ela só se fará a partir do momento que nós conhecermos a verdade que Jesus trouxe até nós. Enquanto nós não conhecermos essa verdade, a verdade eterna, a verdade divina, vai ser muito difícil nós conseguirmos vivenciá-la e muito menos senti-la. Antes de vivenciar e sentir, nós precisamos conhecer. Se eu não conheço a verdade, ou tampouco não aceito essas leis eternas, como é que eu vou conseguir ter um pensamento e um sentimento no bem?
com isso, todas as vezes que nós agimos, pensamos e sentimos em vibrações contrárias às leis divinas, nós vamos estruturando em nós sofrimentos, conflitos e inúmeros tormentos. É similar a alguém que queira conduzir uma aeronave sem qualquer conhecimento prévio de meteorologia, aerodinâmica, mecânica dos fluidos, que alguém que desconhece até mesmo o manual de procedimentos daquela aeronave. Nessa situação, certamente vai ter um acidente. E é assim que temos conduzidos as nossas encarnações. Nós temos cometido inúmeros acidentes ao longo das nossas existências. E esses acidentes, eles vão provocando danos não só a nós, mas danos colaterais. Nós prejudicamos as pessoas que convivem junto a nós, que nos rodeiam. E por conta desses inúmeros acidentes que provocamos do dia a dia, acidentes dos relacionamentos, acidentes diversos da vida, nós acabamos encarnando com sentimentos indefinidos de culpa, de angústia, de insegurança, medos e tantas outras aflições que em vários momentos nós não sabemos definir de onde vêm, mas elas nascem dessas condutas equivocadas ao longo dos séculos. Vamos refletir na base do que nos leva a sermos tão imprudentes ao longo das vidas, a agir sem cuidado, muitas vezes com desleixo e com impulsividade. Por que é que nós agimos dessa maneira? Por que é que nós nos sentimos muitas vezes capazes de conduzir essa aeronave sem qualquer conhecimento prévio? O que nos leva a tamanha impulsividade? O que nos leva a sermos tão imprudentes? E aprofundando um pouco mais, como é que nós podemos, a partir de então, nos tornarmos mais prudentes, sermos aqueles espíritos que agem sem causar qualquer inconveniência, aqueles que agem com cautela, com cuidado, aqueles que agem com sensatez? Como é que nós conseguimos estruturar esse procedimento de agir com prudência? E a resposta é muito clara: pela humildade. A humildade, ela vai nos levar a conhecer a lei com mais facilidade. E nós vamos entender o porquê. Como nos foi trazido em um dos encontros de Sacramento, Minas Gerais, da metodologia da equipe espiritual do professor Eurípides Barçanufo, eles nos apresentaram o conceito da porosidade mental. Partindo do princípio que, para sentir e vivenciar a verdade, eu preciso primeiro conhecer a verdade, esse conceito vai nos ajudar muito para que nós possamos construir essa prudência. Imaginem que eu tenha tido uma experiência de vida no qual todas as vezes no meu trabalho que foi trazido alguém para trabalhar comigo, essa pessoa de alguma maneira me traiu ou me trouxe inconvenientes muito difíceis. Imagina que um outro indivíduo teve uma experiência contrária. Todas as vezes que foi trazido alguém para trabalhar junto com ele, foi uma bênção. Essa pessoa o auxiliou, era uma pessoa que lhe trazia boas orientações,
estava sempre disponível para auxiliar. E nós dois nos encontramos. Estamos trabalhando juntos agora e vem um chefe para nós e coloca: olha, vou trazer uma nova pessoa para trabalhar com vocês. As nossas reações vão ser muito distintas. Provavelmente, pela experiência que eu tive, eu vou dizer: não, pelo amor de Deus, não quero, eu prefiro trabalhar sozinho, porque a minha experiência foram de muitas frustrações. E esse outro indivíduo, provavelmente ele vai ter uma reação contrária, ele vai ficar profundamente feliz. Que bom que está vindo alguém para trabalhar comigo, que coisa ótima, que bom. Consequentemente, diante desses cenários conflituosos, nós vamos começar uma discussão, porque eu estou partindo daquilo que eu vivi e ele está partindo daquilo que ele viveu. Esse é o ponto. Quando nós chegamos nessa divergência de ideias, nós tendemos a entrar em mecanismos de defesa, a fechar as portas da comunicação e muitas vezes a agir de maneira agressiva. Nós começamos a atacar um ao outro, de maneira que eu passo até a entender que o modo de pensar diferente do outro é como se fosse uma agressão a mim. Nós temos dificuldade de compreender que discordar não significa desgostar. Nós achamos ainda, temos estruturado na nossa memória que nós só seremos amados quando todos concordarem com a gente. Isso é mentira. Esse é um primeiro ponto. Discordar não significa desgostar. Mas como uma defesa, nós nos fechamos. Eu vou ficar tentando convencer a todo custo o outro indivíduo de que ele está errado, que o melhor é não receber esse novo funcionário, e ele vai tentar me convencer de todo custo que o melhor é nós recebermos outro funcionário. E como acontece no dia a dia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos ficar irritados, contrariados, porque cada um queria impor a sua vontade. É esse o ponto que nós estamos trazendo agora, de uma maneira bem prática que vai nos auxiliar a ter essa humildade para acessar os conhecimentos por meio da porosidade mental. Numa situação dessa natureza, quando nós já temos essas crenças definidas dentro de nós, e nós temos essas crenças em inúmeros níveis, seja das pequenas coisas do dia a dia, até mesmo de como estacionar um carro, como passar uma roupa. Nós somos repletos dessas pequenas verdades que nós entendemos que elas são irrefutáveis. Elas permeiam o nosso dia a dia. Quando aparece alguém com uma opinião, uma crença diferente, o nosso primeiro movimento é de defender aquilo que nós achamos que é verdade. O nosso orgulho nos leva a crer que nós somos senhores de tudo. O nosso orgulho nos leva a crer que nós já sabemos tudo. Então, no contato com uma experiência nova, com uma crença nova, com um conhecimento novo, nós não paramos para refletir no que o outro diz. É como se nós tivéssemos uma barreira impermeável. O outro fala, eu escuto por educação, mas aquilo não entra em mim.
Em momento nenhum eu questiono aquilo que eu acredito, eu não reflito. Então, aquilo que está sendo dito, aquilo não entra dentro de mim, eu estou impermeável, eu estou fechado. A proposta para que a gente possa construir essa prudência por meio dessa humildade da porosidade mental é que nessa barreira que nós edificamos, que a gente abra poros que permita essa passagem, no qual, ao tomar contato com novos conhecimentos, com a fala, com as crenças, com o modo de agir do outro, eu recebo isso e reflito e me pergunto, por que o outro pensa assim? O que leva ele a pensar assim? Será que o meu modo de enxergar o mundo não pode estar equivocado? Simples, eu não tenho nenhuma reação. Eu apenas me abro para buscar refletir por que é que o outro pensa daquela maneira. Quando eu tenho essa postura humilde, eu posso ou descobrir que o meu modo de enxergar estava correto, como também eu posso descobrir que o meu modo de perceber as coisas estava equivocado. É esse processo humilde que me leva a crescer cada vez mais em relação à verdade. E quanto mais eu cresço em relação à verdade, mais eu fortaleço a minha razão para sentir e vivenciar as leis divinas. Quanto mais eu continuo impermeável a tudo e a todos, mais eu estou me colocando numa condição de imprudência, mais eu estou me recrudescendo, me fechando. E quanto menos eu sei, quanto menos eu desenvolvo, quanto menos eu faço trocas, mais provável será de eu cometer um acidente. Então, a ideia geral é que nós tenhamos essa condição no dia a dia, nas pequenas coisas, na convivência em família, de ao tomar contato com qualquer decisão, atitude, com qualquer modo de agir contrário daquilo que eu acredito, ao invés de julgar, criticar, que eu, de maneira serena, calma, me permita entender o que levou o outro a pensar daquela maneira. Eu converse, eu dialogue e não tenha aquela reação instintiva, não é assim que faz, você está errado. Não. Uma reação serena de buscar compreender por que é que o outro age daquela maneira. Dialogar, conversar. Por que você pensa assim? O que está acontecendo? Qual a sua ideia? Quando eu me abro a isso, automaticamente eu fortaleço o outro para também se abrir para aquilo que eu penso. E nessa troca, provavelmente nós vamos encontrar um caminho melhor. E aí nós vamos dar um passo ao crescimento. Esse ato humilde que nós precisamos vivenciar também na estruturação da verdade dentro de nós. Existem inúmeras coisas que Jesus falou e colocou que nós ainda não temos uma compreensão profunda. Se nós, ao tomarmos contato com esse conteúdo que nós ainda não compreendemos profundamente e nós simplesmente decidirmos excluir ele porque nós não concordamos, nós estamos escolhendo estacionar. A beleza é justamente essa, de se permitir refletir com esses conteúdos que para nós ainda são constrangedores, de buscar entender por que é que Jesus disse isso,
o que Jesus queria me ensinar com isso, o que Jesus quer colocar para mim. Esse movimento humilde de refletir sobre as minhas crenças, sobre mim mesmo, baseado nesses ensinamentos eternos que o Mestre trouxe, que vai me levar a ser um espírito feliz. E ao longo dessas diversas jornadas encarnatórias, nós não vamos mais cometer tantos acidentes. Essa é a proposta, vamos nos abrir, vamos estruturar esse ponto de passagem, essa porosidade, essa troca que nos permita buscar compreender e refletir os pontos da verdade divina que são trazidos até nós. Essa compreensão profunda nos estimula a vontade para que a gente efetivamente consiga agir no bem. Elevemos o nosso pensamento, nos conectando às psicosferas maiores. Amado Mestre Jesus, sê conosco, Pai. Nos ampara e nos ajude para que consigamos vencer esses movimentos ainda tão presentes do orgulho em nossos corações, para que consigamos estruturar a humildade, para que consigamos estruturar esse pensamento alinhado à prática do bem e do amor. Mestre querido, dai-nos força, amado Jesus, para que no dia a dia estejamos atentos e consigamos vencer a pedância, a prepotência e os tantos mecanismos de defesa que estruturamos ao longo dos séculos, para que em tudo e com todos consigamos agir com a humildade daquele que tudo ouve, não critica, não julga e busca exercer a empatia na sua integralidade. Nos auxilia, Mestre querido, para que assim, com esse movimento sublime da vivência da humildade, consigamos diluir em nós as tantas aflições e tormentos que nos consomem a vontade e nos trazem tanta dor na existência. Que possamos seguir em frente, fortalecendo o nosso espírito na jornada da simplicidade, na jornada da humildade, construindo e renovando os nossos relacionamentos baseado nas leis divinas e eternas do amor. Que assim seja. Que assim seja.